Falar nisso, deixa eu ver se eu acho o texto que eu escrevi para um blog uma vez, sobre palavras. Se eu achar ele aqui, seria interessante a gente ler. O Ivan, o eunuco foi assim, né? O eunuco, ele não entendeu a palavra, Felipe foi, explicou, na mesma hora batizou, pronto, acabou. Sim, é isso, gente. Tá tudo na Bíblia, gente. Não tem enganação. Só tem enganação quando a pessoa foge da Bíblia e fala assim: ó, eu entendo dessa forma. Cara, não quero saber do que você entende, eu quero saber do que está escrito na palavra. Oi, Ivan, eu queria falar um negócio, eu levantei a mão para não sair desse assunto, Uhum, mas enquanto eu estava falando a única exigência que a Bíblia faz é quem crê, conforme você explicou, exatamente. Mas as igrejas, eles querem fazer o curso de batismo e muitas delas não batizam pessoas que têm vícios e, por exemplo, se você é amasiado, eles também não te batizam. É, aí eu te pergunto, a maioria das igrejas eu acredito que seja assim, porque eu já ouvi de várias pessoas de denominações diferentes que, não, para se batizar você precisa regularizar a sua situação. uhum. E quanto a isso, o que você me diz a respeito disso? Sendo que a Bíblia diz que a condição é crer em Jesus e para ser batizado. Você acha que qual a postura desses pastores? Porque isso eu já vi vários e com certeza você também já ouviu isso. O Sim. que você me diz a respeito disso? Não, eu vou te devolver a pergunta, não vou te responder, não. Eu que vou te perguntar. A Bíblia diz que eu preciso crer e ser batizado, e a igreja diz que eu tenho que fazer curso de batismo, tá certinho, largar as drogas, largar isso, largar aquilo. A Bíblia mostra o eunuco que estava viajando e Filipe encontrou com ele não conhecia o que estava escrito, Filipe explicou, ele creu, Filipe não perguntou nada para ele, a não ser se ele queria ser batizado. Tem água aqui, então vamos lá. Aí as igrejas dizem que não é assim, não é como está na Bíblia, é como a igreja quer que seja. É, escola de batismo, não pode ter pecado, tem que estar casado, casado mediante os homens e não a Deus, tem que largar outro. Aí eu te pergunto, o que, que você me diz, Elisângela? Quem é que está certo? A Bíblia. Então, Mas, acabou. porque graças a Deus, a gente teve essa oportunidade de estar conhecendo a palavra através do seu estudo bíblico, porque de quando eu participo, e não foram muitas vezes, o meu entendimento abriu de uma forma, é que nesse versículo aí, uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original. Hoje parece que eu não entro mais na caixinha. Eu falo para o Senhor, Senhor, tira de mim toda a religiosidade, eu quero crer na sua palavra. Mas aí eu penso nessas pessoas que estão, como você disse no começo, estão comendo pelas mãos dos outros. De repente, creem até em Jesus de coração, mas deixam de se batizar com a única condição que a Bíblia exige por conta de cumprir um protocolo na igreja. Não que eu estou achando certo que a pessoa viva amasiada, não é isso, mas a condição para ser batizado não é ter uma vida perfeita. Porque Uhum. até acredito que quando você anda em sinceridade com o Senhor, o próprio Espírito Santo vai te convencendo sobre tudo aquilo que precisa ser mudado na sua vida e a gente não vai ficando mais confortável sobre certas coisas, não é, Ivan? Penso dessa maneira. Sim, a palavra, o conhecimento da palavra, ela vai me dando força, ela vai me dando certezas, ela vai tirando de mim as dúvidas que tem. Vamos entender um processo. Então, não, você não pode se batizar porque você não é casado. Pronto. Para o pessoal de fora, a gente vai precisar explicar o que é casamento. Mas vocês já sabem o que é casamento. E aí, o que vocês acham agora dessa palavra da igreja? É contrário ao que a Bíblia diz que é casamento. Não é o homem que diz que eu sou casado. Não é o cartório que diz que eu sou casado. É Deus. E o que Deus estabeleceu sobre casamento, a maioria dessas pessoas que a igreja se recusa a batizar porque diz que não é casado, são casadas sim. Começa por aí a história. Já começa um erro de julgamento, que elas são casadas. Porque a igreja está dando poder ao homem e tirando o poder de Deus. Quando a Bíblia é o contrário, a igreja da igreja emana o poder dos céus. Todo o poder emana da igreja.
A igreja de verdade, a igreja nós, não essas 4 paredes com uma placa espiritual. A igreja. A igreja foi dado toda a autoridade e poder sobre a terra. Aí como é que a igreja diz que eu só sou casado se um tribunal disser que eu sou, um tribunal de homens? Se o poder emana da igreja. A Alessandra chegou aqui, gente. Bom dia, bom dia. Vocês entendem? Se a gente examinar a palavra... Bom dia. Desculpa, só para não perder o raciocínio aqui. Se a gente examinar a palavra, a gente não é enganado mais, mas a gente não examina a palavra. A gente fica com o que algum homem falou. Outra coisa, eu não posso batizar você porque você fuma cigarro, por exemplo. Não largou seu vício ainda. Então, por isso, eu não posso te batizar. Mas a condição do batismo é salvação. A condição do batismo é todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, eu agora, como homem de Deus na terra, eu vou definir que um homem não será salvo porque eu julgo o pecado dele. Quando a Bíblia diz que quem julga o pecado do homem é Deus. Deus que naquele dia, no final dos tempos, julgará todos os que estão mortos, que estão debaixo da terra, todos que estão nas águas e todos que estão vivos serão julgados por Deus. Ou seja, Deus vai julgar quem entra e quem não entra em algum lugar. E aí eu tô querendo agora ser o juiz. Deus não falou para eu julgar, Deus falou para eu batizar. Deus falou para todo aquele que crer e quiser ser batizado, eu batizo. O problema é dele se ele continua fumando. Eu vou ensiná-lo, eu vou ajudá-lo a se livrar, se eu for um pastor de verdade. Mas eu não posso determinar o momento que aquele homem for batizado. E se ele morrer amanhã? O que eu faço? Eu vou dar conta dessa vida para Deus. E eu estou falando isso porque eu já vivi essa experiência. Deus mandou eu batizar um homem. Esse homem, ele estava na igreja há 15 dias, ele fumava. Ele bebia. E Deus falou para mim claramente, batiza que eu vou levar. Está no tempo dele, está na hora dele. E eu só pude falar isso com um membro da família, que na época estava muito próximo a mim. E com ele eu falei, para ele entender o processo, porque ele estava convencer a família do batismo, ele entendeu, ele convenceu a família autorizou o batismo dele, a gente autorizou não, a família veio para o batismo, né, porque eu ia batizar do mesmo jeito, que Deus mandou, mas veio todo mundo, a gente batizou, passou mais 2 semanas, o homem saudável, foi levar o cachorro dele de manhã, 6 horas da manhã, para passear na praça, caiu e morreu. Infarto fulminante. Eu daria conta dessa vida se eu não tivesse ouvido Deus e obedecido. Graças a Deus eu ouvi. Então, gente, eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. Eu não fico com as doutrinas dos homens e das igrejas. As doutrinas, elas têm lá a sua eficácia, elas têm lá os seus motivos, elas colaboram em determinados pontos, ajudam em algumas coisas, mas quando ela confronta a palavra, não tem doutrina de homens. É a palavra. Não tem nem leis humanas contra a palavra. Se a lei diz uma coisa e a palavra diz outra, eu fico com a palavra. E é por isso que existe sempre a iminência de uma perseguição. Porque no momento em que você precisa usar a palavra e a palavra vai contra, por exemplo, o governo, você vai ser perseguido. A gente é perseguido dentro de uma empresa quando a gente diz alguma coisa contrária ao que o nosso chefe pensa. Dentro da própria família. Dentro da família somos perseguidos. Como é que não vamos ser perseguidos pelo governo? Só não vamos aceitarmos tudo. Mas aí a gente não vive a palavra. É uma decisão que a gente precisa tomar. Alguém ia falar alguma coisa? Ivan, deixa eu Pode tirar falar. uma dúvida.
baseado nisso no batismo, e as igrejas que não aceitam, por exemplo, eu sei que a congregação, eu sou da Assembleia, se eu quiser mudar da Assembleia para a congregação, ela não aceita o meu batismo, eu tenho que me batizar de novo. Isso é válido? Então, para as outras pessoas, eu diria para elas o que a palavra diz, que o batismo é um só. Que o batismo é de Deus e não das igrejas. Então, isso não é válido, isso não deveria acontecer. Para você, eu diria que você não deveria mudar para a igreja nenhuma e ficar só com Deus. Entendeu? Mas eu sei que você usou só como exemplo para falar. Isso, não é que eu vou mudar, é só um exemplo que eu sei que hoje, assim, a congregação eu sei que sempre foi assim, mas hoje existem outras igrejas também que não aceitam, né? A partir do momento que você chega lá e você fala, eu me batizei em tal denominação, você tem que se batizar aqui de novo. O único Tá tendo muito caso, isso. Leide, que a gente pode usar a Bíblia e aceitar, teoricamente, o novo batismo, é porque, por exemplo, existem igrejas, são poucas, mas ainda existem, que elas fazem o batismo por aspersão. O que é aspersão, né? Pega um borrifadorzinho, né, joga um pouquinho de água no rosto e batiza. E a questão do batismo quando você é criança. São dois batismos que a Bíblia própria fala que não são válidos. Criança, a Bíblia fala que o batismo é uma decisão. Uma criança não tem condição de decidir nada. Então não tem batismo ali. Eu passei por Tem uma isso. Eu decisão me da batizei na criança. igreja católica, porque quando eu era criança, os meus pais eram da igreja católica, e aí depois que eu cresci, que eu fui para a Assembleia, aí eu tive que me batizar quando eu entendi o que era o batismo. Isso. E o Mas não é nesses casos, coração, não. É no caso de pessoas que se batizaram mesmo nas águas, normal, mudaram de igreja e tiveram que se batizar de novo então, nessa igreja. aí não há uma necessidade. Mas a pessoa que sai de uma igreja e vai para outra, e se submete a isso, a gente percebe que o que falta para essa pessoa é justamente o conhecimento da palavra. Senão ela não se submeteria a isso. Ela teria o conhecimento. Essa é a questão. O fato de mudar de um lado para o outro já me mostra a confusão. Já mostra que eu estou servindo a homens e não a Deus. Ou seja, ali ficou ruim e por isso eu estou trocando para cá. Porque se fosse um caso só de mudança de cidade, né, de bairro, ficou longe, normalmente as pessoas procuram, se está tudo bem, a mesma denominação. Mudança de denominação, raras às vezes, tá? Mas a maioria delas vai mostrar que eu estava insatisfeito no lugar e estou buscando outro. É tipo assim, lá eu não via Deus, aqui eu vou ver. Senti a presença de Deus aqui, vou mudar. Essa busca que as pessoas fazem, que não deveria ser nos lugares de culto, porque lugares de culto são para que eu entregue o meu culto ao Senhor, e não para receber culto. Então, se eu busco a Deus e não acho, estou buscando no lugar errado. Eu deveria buscar na palavra, porque é na palavra que Deus se revela. E Ele fala com você. Vai buscá-lo na palavra, dentro do seu quarto, no teu secreto, que Deus vai se revelar a qualquer um de vocês. A Alessandra levantou a mão. Vou demorar não, vou só complementar. As igrejas, né, de forma geral, elas têm as doutrinas delas, elas têm a forma de organização delas, elas têm questões, ela tem itens, descrições lá nas convenções, nos estatutos, que não são bíblicos, são de organização de pessoas e são o que aquele grupo de pessoas ali entendeu o que é decente, o que não é decente, o que convém, o que não convém. Então, a convenção, todas as igrejas têm isso. Tem uma convenção que diz que isso pode, isso não pode, isso convém, isso não convém. E muita coisa não é bíblica. Por um outro lado, se a pessoa ela está se colocando ali abaixo daquela placa, daquela doutrina, daquela autoridade, ela vai seguir. Ela está se colocando ali. Eu li na Bíblia, vi que não é assim, não concordo. Eu me retiro. Né? Não é para ficar arrumando confusão, não é para ir contra a liderança, porque ir contra a liderança é pecado, gente. Rebeldia é pecado, motim é pecado.
E quando a gente começa a estudar, tem umas questões que são muito gritantes. Por exemplo, eu só batizo se a pessoa deixar um vício. Alguém sabe o que é um vício? Tem um entendimento do que é vício? Sabe que dependendo da profundidade desse vício, a pessoa vai morrer se ela entrar numa negação, se ela entrar numa... Como é que se chama? Quando fica sem? Fugiu a palavra. Abstinência? Abstinente. Abstinência. Né? Dependendo do vício, quando essa pessoa entra em abstinência, ela pode vir a óbito rapidamente, ou vir a óbito em alguns dias. Então, o Espírito Santo faz, mas o Espírito Santo faz dependendo do relacionamento da pessoa com o Espírito Santo. Não é porque a doutrina impôs. Então, eu não batizo porque não é casado. Gente, tem lugares que não tem cartório, sabe? Eu não sei qual é a realidade de vocês a nível a nível social, a nível de onde vocês moram. Mas no meu caso, do Ivan, a gente andou por muitos lugares. Tem lugares enormes que as pessoas... E eu estou falando de Rio de Janeiro, tá? Cidade grande, não estou falando das cidades pequenas, não. As pessoas, elas nem registram os filhos, gente. Os filhos não têm nem certidão de nascimento. As pessoas moram juntos ali há anos, são parceiros, são fiéis uns aos outros, e não tem ideia do que é um casamento, assinar um documento, e a igreja botar um vestido. Não existe isso. Isso é uma realidade que não existe para eles. Então, essas pessoas, elas só vão ser batizadas se elas forem casadas. O filho só vai ser batizado se tiver certidão. Então, assim, não tem base bíblica essas coisas, sabe? Agora, eu estou numa igreja, a igreja diz que para eu ser batizada eu tenho que casar. Por que eu não casei ainda? Por sem vergonhice, por falta de interesse, por falta de prioridade, seja lá o que for, eu vou ali e caso. Né? Eu organizo, até porque a palavra diz que eu tenho que estar abaixo das leis humanas também, se a lei humana não confrontar. Então, eu vou ali e caso. Agora, só pode por isso essa situação que o Ivan falou do rapaz, né, que faleceu logo depois. Eu vi algumas situações de pessoas que foram reprovadas no pré-batismo, na turma de pré-batismo. Foram reprovadas porque não largaram tal vício, porque não conseguiram vencer tal situação, então elas foram reprovadas. E 2 dessas pessoas vieram a falecer num acidente. Na época, eu não tinha conhecimento, né? Isso faz muito tempo. Eu não tinha conhecimento, mas aquilo me incomodou extremamente. Eu falava para Deus, Deus, não faz sentido. Não faz sentido, não faz sentido. Não tinha conhecimento e não éramos pastores, tá? Nós éramos membros de uma igreja. Tava lá no iniciozinho, né, da nossa caminhada. Como a gente pastoreava. Até porque cometer esse erro, porque houve um tempo que a gente não sabia. Mas quando a gente assumiu a igreja, a gente já tinha esse conhecimento e... Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, internamente a gente sabe. É só a gente parar para se ouvir, a gente sabe. Então, quando tem alguma coisa que está muito contra a palavra, está muito contra o Espírito divino, o sopro divino. Não faz sentido, a gente né? sente, gente. A gente sente. É só a gente calar um pouquinho o ego, né? Porque não é que porque o pastor é feio, porque o pastor é bonito, porque o pastor é baixinho, porque o pastor é alto, porque eu estou de implicância com o pastor. Não, isso é ego. Não pode ser por isso. Tirando todas essas questões do ego, essas implicâncias, esses mimimi, essas vaidades, a gente sente lá dentro que alguma coisa não está casando, não está fazendo sentido. Não faz sentido impedir uma pessoa de se batizar. É só parar e raciocinar. Olha, o que é o evangelho? Não faz sentido eu impedir alguém de se batizar. É uma guerra para batizar alguém, é uma guerra. É uma guerra para a pessoa dizer sim, é uma guerra para a pessoa ir para Jesus. Aí eu vou lá e coloco impedimentos, coloco problemas para ela. Mas aí no que vem, né? Vamos supor, batizou uma dúzia de pessoas que bebe, fuma, e a pessoa vai para a igreja, bebe e fuma. Pronto, virou bagunça. Aquela igreja ali é a igreja da bagunça.
Aquele pastor batizou fulano e o fulano tá fumando. Batizou ciclano e ciclano tá com roupa curta, por exemplo. Então, esse foi um incômodo gerado lá atrás, que em algumas igrejas que a gente sabe historicamente, foram criadas essas regras. Porque aí virou bagunça, aí ficou feio para o pastor, aí ficou feio para a igreja, mas a igreja não é um hospital, a igreja não é vem como estás, o que não deveria estar no púlpito, o que não deveria estar pregando. Quem é que está falando que ficou feio para a igreja? O mundo? Eu vou dar ouvido ao mundo? É o mundo que vai determinar agora o que eu faço? É a sociedade que vai determinar o que a igreja faz? Porque é o mundo que está falando. Aqui dentro a gente sabe como é que funcionam as coisas. O que Deus mandou fazer, o que Deus não mandou fazer. E o que o mundo sabe de autoridade espiritual? Mas a gente deixa o mundo definir o que a gente vai fazer ou não. E se a gente pegar em forma de regra hoje, a gente sabe que tem exceções, mas em forma de regra, a gente tem hoje uma igreja que voltou ao que o mundo pensa do que é uma igreja correta. E aí ela faz tudo de acordo com as regras do mundo, e não as regras de Deus, e não as regras da Bíblia. Por isso que a gente tem hoje uma igreja fraca, uma igreja que não tem poder, uma igreja que não tem autoridade. Essa é a igreja hoje no mundo, tá? Não é no Brasil, não, no mundo. A igreja perdeu o seu poder. E houve um tempo em que a igreja era a maior autoridade do mundo.